Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço por gentileza que você se inscreva, curta esse vídeo e me siga nas outras redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Bom, recentemente eu fiz a leitura de 2 livros que eu achei que eles conversaram muito. Então eu pensei, vou fazer um vídeo onde eu consiga falar dos dois, porque eu acho que eles têm ali uma conexão, apesar de um deles não ser ficção, ser não ficção, mas eu senti uma semelhança nos temas que eles abordam, então eu acho que vai ser interessante a gente conversar um pouquinho sobre eles. O primeiro é Animal, da Lisa Taddeo. Este livro vai contar a história da Joan. A Joan é uma mulher, uma jovem adulta, que está passando por alguns problemas e resolve fugir para a Califórnia depois que acontece uma coisinha bem ruim com ela. Então ela resolve meio que dar um tempo e ir para um lugar mais distante para ver se ela consegue se conectar consigo mesma e entender todos esses sentimentos que estão muito turbulentos para ela. Já começa a dizer que foi a primeira vez que eu li um livro onde uma protagonista era tão intensa, tão impulsiva e tão maluca, sabe? Porque a gente praticamente está dentro da cabeça dessa protagonista e de todos os pensamentos dela. E é um livro bem desconfortável, assim, porque ele traz bastante cenas gráficas e até peço para que você consulte, tá, os possíveis gatilhos. Mas é um livro que me atravessou demais, que foi uma leitura muito magnética e que me fez refletir muito. É um livro muito para nós mulheres, porque ele vai tratar sobre diversos assuntos que nós cotidianamente passamos. Misoginia, machismo, violências. A gente vai tendo acesso às memórias da Joan. Ela vai contando como que foi a infância dela, a adolescência, a relação com a mãe, e a gente vai percebendo que em todas essas fases ela sofreu algum tipo de violência e que essas violências, em grande maioria, vinham de homens. Não só ela, mas a mãe, a avó. Então ela faz esse contraste sobre como praticamente a vida dela toda ela esteve rodeada por essas violências, tanto psicológicas, tanto físicas, sexuais. Então aqui há um claro manifesto, digamos assim, à misoginia, a todas essas coisas que nós, mulheres, entendemos muito bem. E por isso que eu digo que ele conversa muito com a gente. Porque quando ele aborda esses assuntos, não é que um homem lendo isso aqui não vai entender, mas ele não vai entender como nós entendemos. No começo, eu não tava curtindo muito, sabe? Eu tava achando muita loucura. Eu tava falando, gente, mas essa mulher, ela é muito impulsiva, ela faz as coisas assim. Parecia que a todo momento ela estava à beira de um colapso. Só que, aos poucos, você vai gostando muito dessa protagonista. Justamente porque ela vai te dando capítulos da vida dela. E você começa a entender como algumas coisas fazem muito sentido aqui. Então, é um livro que ele é intenso e, ao mesmo tempo, muito sensível, sabe? E eu não sei como essas duas coisas conseguiram ficar tão balanceadas, eu não sei como a autora conseguiu fazer isso, mas quando eu terminei de ler esse livro, foi esse sentimento que eu tive, que ele era intenso e sensível ao mesmo tempo. E foi uma leitura que me marcou muito, assim, é aquele tipo de leitura que você sabe que você vai pensar mais pra frente, que você sempre vai lembrar. Eu considero que essas são as melhores leituras que a gente pode fazer, que são esses livros que marcam a gente, sabe, que não passam batido. Logo após ele, eu fui ler O Invencível Verão de Liliana, da Cristina Rivera Garça. E esse livro, ele ganhou o prêmio Pulitzer de 2024 na categoria de memória e autobiografia. Então ele é um livro de não ficção. Por que eu digo que essas duas leituras meio que conversaram um pouco? Porque aqui a gente vai conhecer a Liliana, que era irmã da Cristina. A Liliana, ela foi assassinada na madrugada de 16 de julho de 1990 pelo ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento dos dois. Mas assim, da forma como é contado aqui, o que eu entendo é que nunca houve realmente um relacionamento. O cara simplesmente era obcecado por ela. Só que longe da Cristina querer dar foco ao assassino. Na verdade, o que ela faz nesse livro aqui é contar a história da irmã. A irmã da Cristina era uma jovem mexicana, ela estudava arquitetura, era uma mulher independente, carismática, autêntica, criativa e que marcava muito os ambientes por onde ela passava, marcava muito as pessoas, era aquele tipo de pessoa que as pessoas tinham uma certa admiração, assim, um encantamento, digamos assim. E ela vai reunir aqui nesse livro memórias, cartas, depoimentos de pessoas que conviveram com a Liliana. Nessas cartas, inclusive, a gente vai ter acesso às coisas que a própria Liliana escrevia. Então, é um livro que vai mergulhar na história dessa mulher
e denunciar também, né, toda a revolta da sua irmã por este crime, porque o assassino da Liliana, ele nunca foi preso. O crime de feminicídio, ele só foi criminalizado no México em 2012. 36 anos nos separam desse crime e parece que muita coisa não mudou, né, gente? Porque diariamente, se a gente entrar em qualquer portal de notícia, vai ter uma notícia sobre uma mulher assassinada. Então, assim, é desgastante, sabe? É um negócio que você às vezes fica até sem ar, me dá até crise de ansiedade, porque todo dia uma vida de uma mulher é ceifada de diferentes formas, de diferentes violências, tudo porque ela escolheu não querer continuar no relacionamento, ela escolheu dizer não, ela escolheu a sua liberdade e ela não pôde. Ela não pôde, ela simplesmente foi morta por causa disso. Então esse livro, ele é triste, ele é revoltante, mas ao mesmo tempo ele é muito bonito, porque a irmã da Liliana, ela junta aqui, além dessas memórias, reflexões sobre como a irmã dela marcou várias pessoas, o quanto essa mulher era admirável, o quanto o crime, né, que a cometeu não resume quem foi ela não é o crime que a matou. Então é um livro bonito porque é uma irmã escrevendo sobre essa relação das duas. Ela era a irmã mais velha e por muito tempo ela acompanhou a Liliana mais de longe porque ela morava em outro lugar, mas elas sempre tiveram muita cumplicidade. E aqui ela vai falar sobre todas essas coisas, sobre esses pensamentos, sobre como a Liliana era livre, ela gostava muito de viajar, ela gostava muito de curtir com os amigos, de levar os amigos em casa, de fazer resenhas e tudo mais. Então, era uma mulher que só queria ser livre, só queria ser independente e ali no meio ela acabou conhecendo um cara completamente covarde, egoísta, imaturo. A Cristina deixa muito claro quanto esse cara era um cara desprezível, assim. Mas ele não é nem um pouco o foco dessa história, porque o que ela tenta fazer aqui é contar a história da Liliana e ela consegue, porque no final desse livro eu sabia quem era a Liliana e admirava a Liliana e eu acho que era isso que ela queria passar para nós que estávamos lendo esse livro. Então, para mim, essas duas leituras conversaram muito, porque apesar deste livro ser de ficção, é uma história criada pela autora, conversou muito com essa leitura que eu fiz, que fala sobre um crime que realmente ocorreu. Porque vai falar, justamente nesses dois livros, vai falar sobre a misoginia, sobre o machismo, sobre como a educação de jovens homens hoje em dia não está sendo monitorada, né? Alguns homens já começam a demonstrar certos traços já na infância, sabe? Então, o quanto esse monitoramento é importante, o quanto é preciso falar sobre isso, o quanto essas pautas não podem ser menosprezadas, né? A gente tá vivendo, sim, uma onda de crimes de feminicídio muito grande. Por que que isso está acontecendo? E conseguir identificar certos traços parecem bobos e passageiros, são pequenas violências que vão deixando as vítimas irreconhecíveis, né? Vão se tornando aí traumas, vão criando aí um grande monstro até que no final explodem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem essa leitura, venham conversar aqui comigo nos comentários. Um grande beijo e é isso, até o próximo. Tchau!